Olá, pessoal! Então, esse aqui é um vídeo de utilidade pública, tá? Estou com Covid, saiba em alguns minutos, tá? Porque eu tenho atendido pessoas, né? E, enfim, e uma dúvida frequente das pessoas é saber se realmente está com Covid ou não, que exames deve fazer, quais são os passos a dar. Então, no intuito de ajudar, né? Uma forma rápida, efetiva, né? De ser eficaz nesse diagnóstico é a seguinte tabela. Essa aqui, ó, que eu já inclusive disponibilizei numa live, você pode ver o vídeo completo na descrição abaixo desse vídeo. Então, essa é uma tabela, tá? Para você descobrir rapidamente se você está com Covid ou não. Então, veja bem, no topo da tabela, valendo 3 pontos, anosmia ou ageusia. O que significa isso? Perda total, 100% do paladar ou do olfato, né? Se você perdeu algum desses, isso vale 3 pontos, tá? Então, se você tem contato domiciliar com alguma pessoa que está com Covid, isso são 2 pontos. Sensações gerais, como depois eu aconselho que você dê o print na tela e que você veja com calma, tá? Mas coisas gerais, né, como tontura, cansaço, né, dor nas pernas, enfim, cada um desses vale 1 ponto, ok? Sendo que a falta de ar é uma coisa crítica, por isso que até está em vermelho, né? Isso a gente deve ter uma atenção redobrada, tá? Então, se você tem, né, contato com um colega de trabalho, então você tem 1 ponto, tá? Se você tem uma diminuição apenas do olfato e do paladar, são 2 pontos. E por que eu digo isso? Porque se você somar mais de 3 pontos, ou seja, digamos que você tenha perdido o paladar e que você esteja com um pouco de sensação de febre. Então, você já tem 3 pontos da perda do olfato, mais 1 ponto da sensação da febre, né? Ou da coriza, ou da tosse, né? Então, aí soma mais 1 ponto. Cada um desses sintomas soma mais 1 ponto. Então, nesse exemplo que eu dei, você tem mais de 3 pontos. Então, sendo assim, sim, você está com Covid, ainda que o exame dê negativo. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre o exame, tá? Então, nessa tabela aqui, o que é importante saber é a falta de ar e a saturação de oxigênio menor do que 92, porque isso é muito importante. Isso, né, esses são sinais de alerta que eu vou explicar mais um pouquinho nos próximos slides. Fica comigo aqui, tá? Então, né, o porquê de eu demonstrar essa tabela para vocês, tá? Porque vocês podem ver aqui, nesse slide aqui, tá? Isso aqui é um trecho, tá, do documento oficial da Sociedade Brasileira de Infectologia, cujo documento na íntegra vocês podem baixar em PDF aqui na descrição desse vídeo, tá? Esse trechinho que está ressaltado aqui diz o seguinte: os testes sorológicos para Covid-19, tanto os rápidos de farmácia quanto os de laboratório, não são recomendados para o diagnóstico precoce da doença. As classes de anticorpos IgA e IgM têm praticamente nenhuma utilidade clínica. A detecção de anticorpos totais, ou IgG, indica infecção prévia pelo vírus SARS-CoV-2 e são importantes em estudos epidemiológicos. O que significa isso? Significa dizer que, se você tem esses sintomas que eu falei aqui, talvez, né, se você estiver no início da doença, não seja detectado nesses testes rápidos, nem os de farmácia, nem os de laboratório. Qual é o melhor exame, então, para a gente saber, né, se realmente está com Covid mesmo, confirmar? É o RT-PCR, aquele que a gente faz no nariz, tá? Só que esse exame ele só vale até o 7º dia. Portanto, se passaram mais de 7 dias, não adianta, dá muito erro, né? Você pode sim ter tido Covid e não ter sido registrado por esse exame. E aí sim, vale os anticorpos. Os anticorpos, na verdade, valem mais para pesquisas científicas e para a gente saber, né, tardiamente se a pessoa teve ou não. Mas essa eficiência ainda está sendo questionada e avaliada.
Se você baixar o documento da Sociedade Brasileira de Infectologia, você vai ter um parecer melhor e vai entender melhor o que eu estou falando, tá? No entanto, a tabela que eu passei para você no slide anterior, né? Ou seja, essa tabela aqui, ela é extremamente eficiente. Eu tenho atendido pessoas, né, cujos pontos eu tenho avaliado através dessa tabela. Quando dá mais do que 3 pontos, né, e essa pessoa faz o exame depois, geralmente dá certo. A pessoa apresenta mais de 3 pontos na tabela e sim, o exame dá positivo. Quando essa pessoa tem 2 pontos, né, ou seja, não é positivo para COVID, eu aconselho, no caso, repetir posteriormente o exame, tá? No mesmo caso, se der menos, e a pessoa tiver com certeza, né, com dúvida, aliás, de que realmente está com COVID, tá? Então, é extremamente eficaz, sendo que uma coisa extremamente importante, se você teve 100% da perda do olfato ou do paladar, e mais algum sintoma associado, que pode ser qualquer um, né, desde uma dor de cabeça, é muito difícil você não ter tido COVID, porque é praticamente patognomônico, né, da doença, ou seja, uma marca registrada da doença, essa perda do olfato e do paladar repentina, ok? Então, o que fazer, né? Fica a dúvida do que fazer, né? Então tá, então eu fiz, né, isso, o que eu vou fazer? Bom, se você precisa de uma confirmação, faz, e se você tiver menos de 7 dias de evolução de doença, faz o exame, né, que a gente faz pelo nariz do PCR, tá? E o que mais? Faça o isolamento social, cuide das pessoas, tá? O isolamento social, na maioria dos casos, tem algumas exceções, mas a maioria dos casos são 10 dias a partir do início dos sintomas. E é muito, muito importante você contar o dia em que você começou a ficar doente. Pode ter sido uma simples coriza, mas se aconteceu, já é o seu primeiro dia de doença. Conte quantos dias você está, há quantos dias você está doente. Por quê? Porque, gente, o 5º dia da doença, ou melhor, do 5º ao 9º dia da doença, são dias críticos. São dias que, no popular, ou vai ou racha. Ou seja, durante esses dias, quem tem que melhorar, melhora. E quem tem que agravar, agrava. Ok? Então, observe muito. E como é que você observa? O que é que eu recomendo você fazer para observar? Comprar um oxímetro e fazer a medição da saturação do oxigênio em casa ou, se você precisar, num posto de saúde, tá? Mas se você puder, é preferível, até para você evitar sair, fazer em casa a avaliação. Se a saturação estiver entre 95 e 92, ok. No entanto, se a saturação cair de 92, ou seja, se ela for menos de 92, você deve procurar atendimento presencial o mais rápido possível, ok? E o que fazer se a saturação for maior de 95? Excelente, tá bom, ok? O ideal dela é que ela realmente esteja de 95 para cima. Vou repetir, mas se ela cair, né, de 92, ou seja, 91, 90, 89, aconselho você procurar um atendimento presencial imediatamente. Um outro sinal de alerta, febre que persiste por mais de 48 horas. Se você tem uma febre que persiste, né, por mais de 2 dias, né, ou que persiste apesar da medicação que você está tomando, procure atendimento, porque isso é um sinal. Pode ser um sinal de agravamento da doença. Se você tem dúvidas e não sabe se você deve sair do seu isolamento domiciliar e procurar um atendimento presencial, aconselho você entrar em contato pelos serviços de telemedicina. As pessoas que têm plano de saúde têm esse serviço, na maioria dos planos, ou, se você não tiver como, você entra em contato com a Missão Covid, porque um time de médicos voluntários vai atender você, vai avaliar o seu caso e vai poder dizer se está na hora ou não de você procurar um atendimento presencial, ok? Então, o site da Missão Covid ficará também na descrição deste vídeo. Ok, gente? Só lembrando aqui
que 95% das pessoas melhora nesses dias, né? Do 5º ao 9º dia, ou até antes, tá? E que 40% das pessoas são assintomáticas, ou seja, não tem sintomas nenhum, mesmo estando com a doença. Portanto, se você convive com alguém que tem o coronavírus, saiba que você potencialmente, ainda que sem sintomas, pode estar espalhando, ok? Então, eu recomendo também você ter cautela para que isso não seja espalhado para outras pessoas, ok? Então, fica então esse cuidado para vocês aqui do 5º ao 9º dia. Então, como eu havia dito, medir a saturação do oxigênio através do oxímetro. Se menor do que 92, procurar atendimento o quanto antes. Apenas 5% das pessoas, em média, necessitará de um suporte hospitalar. E esse suporte hospitalar pode ser desde um suporte muito simples, né? Uma observação, um oxigênio muito simples ali, né? Ou até mesmo, em casos mais graves, suportes mais invasivos, ok? Mas que fique muito claro que apenas uma minoria das pessoas precisa deste suporte mais de perto, tá certo? Então, a grande maioria das pessoas realmente se recupera bem. E aí fica sempre a pergunta, se a minoria das pessoas precisa de um suporte mais de perto, por que temos, né, que estamos vivenciando todo esse alvoroço? Pelo simples motivo de que se você fazer uma matemática muito simples, multiplicar 5% por 8 bilhões, você vai ver que dá muita gente. O suficiente para congestionar os nossos hospitais, os nossos leitos de UTI e etc. Ok? Repetindo e enfatizando mais uma vez que apenas a minoria da minoria vai precisar de um suporte mais intensivo. Ok? Muitos podem ser resolvidos facilmente, né? Pela própria evolução natural da doença ou com um suporte, uma observação hospitalar mais de perto. Porque lembrando que nós temos os casos de COVID assintomáticos, os casos leves, os casos moderados e os casos graves, que são apenas, né, a minoria da minoria. No entanto, eles existem e todo cuidado, né, deve ser mantido, devemos dar a seriedade e a credibilidade à situação a que nós estamos vivendo. Evitar negacionismos e evitar irresponsabilidades. Não, o conselho que eu dou, mas esse é um conselho meu, tá? É uma prática e uma conduta pessoal minha, enquanto médica integrativa, eu respeito os colegas que não pensam dessa maneira e as pessoas que não pensam dessa maneira. Mas eu tenho como costume não cortar a febre, tá, dos pacientes e observar, claro, né, com atenção. Se essa febre, né, for uma febre exageradamente alta, aí a gente, claro, toma condutas. Mas na maioria das vezes, essa febre vai ser uma febre menor do que 38,5 e vai ser uma febre que vai passar rapidamente. E é até bom que ela exista, porque ela consegue, por si só, matar o vírus. O corpo ele equilibra a temperatura que ele precisa para poder, né, eliminar naturalmente o vírus. Mas se você persistir que essa febre ela está elevada demais ou que ela está durando por mais do que 48 horas, esse é um sinal de alerta, né, para que você procure realmente uma assistência presencial ou que pelo menos você entre em contato com o suporte de telemedicina. Então, faça isolamento social. Ainda que você tenha um resultado de exame negativo de Covid, mas, como eu disse anteriormente no início do vídeo, você tenha perda de olfato ou de paladar em 100% e algum sintominha a mais, né? Pode ser desde uma coriza leve, uma dor de cabeça, você já tem mais de 3 pontos. Então, ainda que não dê no exame no primeiro momento, faça isolamento social, aumente a lavagem das mãos. E esse isolamento social deve durar no mínimo 10 dias a partir do início dos sintomas. Existem casos em que a gente isola por mais tempo. Ok?
Aqui, mais uma vez, eu quero fazer uma ressalva para uma coisa importantíssima. Eu vou indicar o AS infantil e a vitamina D, mas não com o intuito de fazer kit COVID ou tratamento precoce, ou de achar que eu estou ministrando algo milagroso. Não é com esse intuito e não é nesse sentido. Até porque o Conselho Federal de Medicina se posicionou, ok? Contrário a essas drogas que as pessoas têm usado contra o Covid, ok? Mas liberou o médico para isolar a conduta e agir de acordo com o que ele julgar melhor e de bom senso para o caso em questão. O AS infantil, nesse caso, ele não entra aqui para cortar febre, ele entra aqui como um anticoagulante, tá? Que eu acredito ser bastante simples, bastante barato, bastante acessível e bastante útil, porque ele ajuda, né? Veja bem a palavra que eu estou usando, ajuda, tá? E a vitamina D, tá? Deve também ser mantida em bons níveis. Você pode até começar a usar quando você tiver sintomas de Covid, mas o ideal é que você tenha ela em bons níveis antes. Veja o vídeo, a descrição abaixo do vídeo onde eu falo, né, bastante sobre o uso do AS, sobre o uso da vitamina D e outros suplementos. Repetindo, são suplementos, são auxílios. É uma ajuda singela que estou prestando à população. Não estou querendo aqui fazer milagre, nem prescrever kit Covid, longe de mim. Ok, gente? Esse é um vídeo de utilidade pública. Se possível, se você tiver condições, e muitas vezes nem quem tem plano de saúde consegue, porque os planos não cobrem, faça um exame chamado de dímero. Por que esse exame é importante? Porque ele detecta muito precocemente, ok? Junto com outros exames, mas ele é o mais importante, por isso eu estou trazendo ele aqui. Ele detecta muito precocemente se você irá ter algum distúrbio na coagulação ou não, muito antes até do que o coagulograma, tá? Então, se você puder, se o seu teste der positivo e você estiver evoluindo, né, lá pelo 5º, 9º dia, ou até antes disso, se você achar que você não está evoluindo tão bem, você pode, de repente, conversar com seu médico, conversar com o serviço de telemedicina e tentar perguntar sobre esse exame. Se você puder fazer, ele é de grande ajuda. E por fim, seja responsável, use máscara, faça o isolamento social, lave as mãos. É uma responsabilidade de todos nós. Muitas vezes o vírus vai bater em você de forma até assintomática, como eu já mencionei neste vídeo. 40% das pessoas são assintomáticas, né? Ou então você vai ter, né, como na maioria dos casos, a grande maioria dos casos, um Covid leve e que passa naturalmente. Mas o vírus pode bater em alguém, né? Pode chegar a alguém que esteja mais frágil organicamente. E aí sim, né, para essa pessoa, a coisa pode não ser tão simples assim. Então tenha responsabilidade. Se você não tem medo de pegar o vírus, não tem medo de ficar doente, tudo bem. Mas use máscara pelas outras pessoas, né? Está na hora de nós pensarmos no coletivo. E aqui, por fim, eu gostaria de frisar, né, que temos estudos evidenciando uma relação entre Covid e microbiota intestinal. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que as pessoas que têm uma alimentação saudável, principalmente aquelas que ingerem grande quantidade de frutas, verduras, grãos, sementes, elas têm uma microbiota mais saudável e elas tendem a ter formas mais leves ou até assintomáticas do Covid, ok? Todo o trabalho que eu faço no meu canal, todo o trabalho que eu faço a público, é no sentido de divulgar essa alimentação, que é uma alimentação ética e compassiva, para com o planeta, para com o meio ambiente, para com os animais. Muito obrigada pela atenção. Go Vegan!